Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. O Inter já se reapresentou pensando na decisão do ano do Internacional, quarta-feira, contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América. A gente fala mais sobre essa partida, uma grande dúvida que pode surgir na equipe titular do técnico Roger Machado. Vai jogar o garoto Ricardo Matias mais uma vez ou ele vai com o colombiano Rafael Borré? Carboneiro terá condições de jogo? Será titular? A gente também fala sobre isso, sobre SAF, porque o Inter emitiu uma nota há pouco e estabeleceu um grupo seleto de ex-presidentes do clube e do ex-presidente do Conselho Deliberativo para estudar o caso e tem um limite para isso. A gente vai falar sobre essa situação também. E os emissários que foram enviados aqui para Porto Alegre para acompanharem Vitão. Pode vir proposta da Europa nos próximos dias e a gente fala sobre isso também. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO. KTO.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha, pode ser a sua também. Se tu não tem registro lá na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem o link ali, entra nele e lá tu pode fazer o teu registro. E quero falar também de Ativo. Ativo é você, na Ativa sempre o melhor estimulante sexual do mercado para homens e mulheres. Se não tá rolando entre quatro paredes com teu parceiro ou tua parceira, vai de Ativo. Mas mais do que isso, o Ativo é um estimulante não só para hora H com teu parceiro ou tua parceira, mas também para o dia a dia. Então, se no dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, não quer dizer que vai rolar alguma coisa, mas tu tá te sentindo meio para baixo, desanimado, tá precisando, vai de Ativo também que ele pode te ajudar, tá? O link que vai te direcionar para o WhatsApp de um atendente do Ativo tá aqui no primeiro comentário fixado junto com o link da KTO, ou vai direto pelo número de WhatsApp que tá aparecendo na tela, número fixo para vocês também, tá certo? Ativa você na Ativa sempre. Gente, vamos lá. O Inter, depois da derrota por 3-1 contra o Flamengo ontem à noite no Beira-Rio, se reapresentou nesta segunda-feira no CT Parque Gigante, começa a preparação para mais uma vez encarar o Flamengo no Beira-Rio, agora pela decisão das oitavas de final da Copa Libertadores da América, quarta-feira, 9h30 da noite no estádio Beira-Rio, ingressos esgotados, serão mais de 50 mil colorados, 2 mil torcedores do rubro-negro carioca nesse jogo de quarta-feira. Vai ser uma mobilização que já começou e será muito grande na quarta-feira, tá? A gente vai estar lá com a Super Jornada Colorada KTO abrindo às 5 horas da tarde. Vamos acompanhar as ruas de fogo e toda essa festa que é prometida pelo torcedor do Internacional. O Inter se reapresentou hoje, começa a preparação para esse jogo de quarta-feira. Vai ter o que tem de melhor à disposição, tá? Todos os jogadores foram poupados, alguns entraram no segundo tempo ontem na derrota do Brasileirão contra o Flamengo no Beira-Rio, mas a gente sabe que o foco é na quarta-feira, é o jogo do ano do Internacional. O Inter precisa avançar às quartas de final, perdeu por 1-0 a ida no Maracanã, no Rio de Janeiro, na última semana, então precisa fazer um gol de diferença para levar para os pênaltis, 2 ou mais, para classificar no tempo normal. Em relação ao time, tá? O time deve ser muito próximo do que foi no jogo de ida. A grande questão está em Carboneiro. O Carboneiro deve ter condições entre 60 e 70 minutos, tá? Ele teve uma lesão no adutor da coxa esquerda, mais uma vez, ele teve uma lesão lá em abril, iria voltar em maio, teve uma reincidência da lesão, ficou pro pós-mundial, voltou muito bem, fazendo gol, dando assistência, sendo importante no time do Roger Machado, jogando pela esquerda e o Wesley pela direita, e aí ele tem uma nova lesão no adutor da coxa, o Inter tá preparando ele para ficar à disposição, então é bem possível que ele seja relacionado para a decisão desta quarta-feira pela Libertadores no estádio Beira-Rio, e aí a grande questão vai ser se ele vai começar o jogo ou entrar na segunda etapa. Tendo condições de 60 a 70 minutos, eu acredito muito no Carboneiro começando a partida, tá? E aí o Tabata sairia do time e o Wesley iria para o lado direito. E a outra questão é no comando de ataque. Por quê? O Ricardo Matias, depois dos 2 gols que fez contra o Bragantino, ganhou moral, foi titular na ida, entrou o Borré no segundo tempo. O Ricardo Matias não é que foi mal, mas também foi pouco acionado no jogo do Maracanã. E agora, no final de semana, ele começou no banco, assim como todo o time titular do Internacional, exceto o Brian Aguirre, que foi deslocado para a lateral esquerda, porque não tem reserva para o Bernabéu. Só que o Borré entra, faz gol, é participativo, jogou. Não vou dizer que mal, mas assim, o time todo do Inter não foi bem, mas ele é um dos poucos que talvez tenha se salvado aí da atuação de ontem no Beira-Rio, na derrota por 3-1 contra o Flamengo. E na coletiva o Roger disse que deu os parabéns pro Borré e falou algo do tipo:
O jogador, quando entra e faz o que o Borré fez, recebe uma recompensa, recebe recompensas. Então, assim, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha. Eu não descartaria 100% o Borré começar e quem sabe o Garoto ficar no banco. Isso não é sobre o Garoto, também é sobre o tamanho do jogo. Um jogo encardido contra um Flamengo, dentro do Beira-Rio, com 50 mil pessoas, uma pressão muito grande porque é o jogo do ano e da vida aí do Internacional nessa temporada. Eu não descartaria, quem sabe, o Borré aparecer na equipe do Roger Machado. Amanhã tem um último treinamento no CT Parque Gigante, com portões fechados, que deve encaminhar a equipe do Internacional, que não deve fugir de Rocher no gol, Aguirre na direita, Vitão e Juninho à zaga, Bernabé na lateral esquerda, primeiro volante Thiago Maia, mais à frente Alan Rodrigues, Tabata ou Carboneiro, se for o Carboneiro vai para a esquerda e o Wesley para a direita, se for o Tabata, o Wesley segue na esquerda e o Tabata na direita, Alan Patrick centralizado e na frente essa dúvida entre Rafael Borré e o garoto Ricardo Matias. Bom, deixa eu falar agora sobre SAF, porque é um assunto bem importante, porque o Inter emitiu há pouco, no início da noite desta segunda-feira, uma nota nas suas redes sociais e no seu site, dizendo: Conselho de Gestão e Conselho Deliberativo instituem grupos de estudos sobre o modelo de governança e financiamento. O Inter não usa o termo SAF nessa nota, mas é sobre isso que ela diz, né? E coloca: o Sport Clube Internacional informa que formalizou nesta segunda-feira a criação de um grupo responsável por conduzir estudos sobre possíveis estruturas jurídicas e modelos de governança e de financiamento para o clube, com prazo de funcionamento estabelecido até dezembro deste ano. A iniciativa é uma ação conjunta entre o Conselho de Gestão e Conselho Deliberativo. Decisão atende demandas da atual gestão, conselheiros e mesa diretora do Conselho Deliberativo, que reconhecem a importância e necessidade de avançar e aprofundar o debate sobre o tema. O objetivo é estruturar tecnicamente alternativas para o futuro, respeitando a identidade, as características e o ecossistema cultural do Inter. Vamos lá. Essa comissão especial do Conselho que vai orientar, acompanhar esse estudo e vai ter que selecionar aí opções, melhores opções aí, modelos de SAF, de governança, também de possíveis investimentos, caso o Inter opte por não se tornar uma SAF, tem o presidente do clube, Alessandro Barcelos, Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, também ex-presidente do Internacional, Pedro Paulo Záquia, ex-presidente do clube, e o Sérgio Juren, que foi o último presidente do Conselho Deliberativo. Esse grupo vai avaliar, junto com quem estiver fazendo os estudos sobre SAF, sobre modelos de governança, e modelos de investimentos no Internacional, e é colocado na nota bem claro: o prazo é dezembro desse ano. Ou seja, até dezembro, o Inter tem que ter um melhor modelo já avaliado. E aí a questão de ter um melhor modelo não significa que vai virar SAF, tá? Isso é importante. Vão avaliar os melhores modelos, o que mais se encaixa com o clube, respeitando essa questão que é citada na nota de identidade, características e ecossistema, como dizem na nota cultural do Internacional. E a partir disso vai ter que ter uma avaliação. Tá, achamos o melhor modelo. E aí, vamos virar ou não vamos? Aí tem que passar para o conselho, tem que passar para a votação dos sócios. Não é uma questão tão simples, mas é um avanço dentro daquilo que o Inter tinha até o momento, tá? Deixa eu falar agora sobre Vitão. Por quê? Uma informação bem importante das últimas horas foi confirmada. Confesso aqui, eu não vi de onde saiu essa informação primeiro. Então, fica aqui, eu não sei de onde saiu em primeiro lugar essa informação, mas ela me foi confirmada hoje à tarde, de que emissários representando o Galatasaray da Turquia vieram para Porto Alegre, chegaram aqui no sábado à noite e vão ficar até quinta-feira. Eles estiveram no Beira-Rio ontem para avaliar o Vitão não entrou, mas estarão também no Beira-Rio para o jogo contra o Flamengo da Libertadores. E aí eles vão olhar o Vitão. Normal. Aquela questão de mercado, mandam um olheiro, mandam um emissário, conversa, vê com o staff o que tem que fazer. A gente sabe que o Inter tem 80% dos direitos econômicos do Vitão. A gente sabe que o Vitão tem um desejo de voltar para a Europa, onde ele já jogou pelo Shakhtar Donetsk antes da guerra e antes de vir para o Internacional. Mas o Inter deixa claro: o valor para vender o Vitão hoje é, no mínimo, 12 milhões de euros. E o clube tem 80% desse valor, então é também uma questão importante. Se vender 12 milhões por 100%, o Inter fica com 80, ficaria com 10 milhões de euros. Tá? Que é mais ou menos o valor que o Inter venderia, só que ficaria com 8 milhões, mas venderia ele lá para o Real Betis quando ele chega a viajar, chega a ir para São Paulo para fazer escala em Sevilha, mas acaba voltando. Mas é importante, o Galatasaray da Turquia está interessado no Vitão, mandou esses olheiros para observarem esses dois jogos,
não tiveram a sorte de vê-lo em campo ontem pelo planejamento do Roger, de botar um time reserva, mas estarão no Beira-Rio para observarem o zagueiro do Inter na quarta-feira, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.